Existem alguns pontos-chave nos sistemas caipiras de produção que fazem toda a diferença para o sucesso da atividade. Se a gente acerta ou erra nesses manejos, isso vai influenciar na produção futura e, consequentemente, na renda do avicultor. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai trazer um passo a passo do alojamento e da fase inicial das pintainhas, que é um momento crucial que vai refletir em todo o processo produtivo. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E essa aula, na verdade, ela tá um pouco diferente nesse início, porque ela faz parte de uma aula maior do nosso curso básico de formação da Escola de Avicultores. Para quem não sabe, a Escola de Avicultores é um espaço educacional que trabalha há mais de 12 anos com cursos de formação para avicultores. E a partir da pandemia, a gente começou a trazer esse conteúdo para a modalidade online. Agora, no segundo semestre desse ano, a gente vai abrir a primeira turma totalmente online do curso de formação básico da Escola de Avicultores. São 7 módulos com mais de 25 videoaulas e uma sequência metodológica cuidadosa com certificado no final, que traz todo o conhecimento necessário para não se errar nos sistemas de produção. E se você tem interesse no nosso curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco melhor a estrutura das aulas e poder cadastrar o seu e-mail para receber as novidades de lançamento do nosso curso básico de formação que vai acontecer no segundo semestre. Lembrando que esse curso ele só está disponível 2 vezes no ano. A gente abre uma turma em dezembro e abre uma turma agora em junho, julho. Então fique atento e cadastre o seu e-mail aqui no link da descrição para não perder essa primeira turma totalmente online do nosso curso de formação. E essa aula é um recorte de uma aula maior que faz parte do 4º módulo, que a gente trabalha todos os manejos inerentes ao sistema de produção. Vamos começar a olhar para as questões de alojamento das pintainhas e os cuidados nessa fase inicial. E a gente começa falando sobre o círculo de proteção. Ontem mesmo recebi uma mensagem de um aluno da mentoria perguntando se era realmente necessário a colocação de um círculo de proteção para o alojamento das pintainhas. E a resposta é sim. É extremamente necessário a gente fazer um círculo de proteção. E a gente vai ver no decorrer dessa aula o porquê da utilização do círculo de proteção e da sua importância. Esse círculo a gente faz geralmente com materiais ou disponíveis localmente ou materiais de baixo custo. É o muito usado chapas de Eucatex, de Duratex que a gente chama, mas também são utilizadas folhas de zinco ou outro material que tem essa capacidade mais flexível para a gente fazer um redondel que a gente conhece. Esse círculo de proteção ele deve ser construído com uma altura de 1 metro, porque se a gente faz ele muito mais baixo que isso, as aves começam a pular esse círculo antes do momento ideal. Então é importante a gente considerar a altura correta de construção do círculo para manter as aves dentro desse círculo no momento que a gente precisa. E a função prioritária desse círculo de proteção não está relacionada à temperatura. O questionamento do meu aluno da mentoria é que se ele aquecesse todo o galpão, ele não precisaria do círculo. Mas na verdade não está relacionado exclusivamente à temperatura, mas também à corrente de vento. A gente vai focar muito aqui nessa aula alguns princípios básicos importantíssimos de levar em consideração. E segurar a corrente de vento é primordial, é um dos principais. Então a gente já vai pontuar aqui que temperatura e corrente de vento são 2 questões fundamentais para se pensar no alojamento. Além disso, o círculo de proteção tem outras funções importantes, que é dar condições para as aves assim que chegarem, consumir o alimento, acharem a água e o alimento e, é claro, ter esse ambiente mais protegido e mais aquecido que todo o galpão. E aí a gente já vai para um dos pontos fundamentais de se considerar, que é o manejo de pré-aquecimento e de aquecimento dessas pintainhas. Antes mesmo de pensar o alojamento dessas aves, a gente precisa pensar no aquecimento desse local. Anterior a essa parte da aula que eu estou mostrando para vocês, a gente faz uma discussão no curso sobre a proteção do galpão, a utilização de cortina para fechar toda e qualquer fresta possível de entrada de ar dentro do galpão. Isso antes do alojamento.
porque aí a gente faz um manejo de pré-aquecimento com todo o galpão fechado. Esse pré-aquecimento e também o aquecimento que é usado na fase inicial, ele pode ser feito através de campânulas. Tem campânulas elétricas ligadas na tomada e também campânulas a gás. É um dos formatos mais recomendados porque ele também não influencia no programa de luz. Além das campânulas que nós temos para aquecimento, nós temos outras alternativas como as lâmpadas. Uma das lâmpadas mais utilizadas por uma relação de custo-benefício são as lâmpadas halógenas. As halógenas, ela tem a capacidade de dissipar o calor no ambiente. Então, além da iluminação, ela aquece o ambiente. Mas lembrando que a gente precisa usar um número maior de lâmpadas para poder manter esse conforto térmico em todo o círculo de proteção. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre temperatura daqui a pouco. E uma lâmpada que também é muito utilizada e que também não influencia no programa de luz inicial são as lâmpadas de cerâmica. As lâmpadas de infravermelho, que são utilizadas exclusivamente para aquecimento. E escolher a fonte de calor adequada é muito importante, porque agora a gente vai pensar exatamente nesse aquecimento, nessa fase de chegada, no primeiro e no segundo dia de vida, que são cruciais para o sucesso da minha atividade. Se eu erro nesse começo, isso se reflete em todo o meu sistema de produção, depois eu preciso tentar correr atrás do prejuízo. E muitas das vezes isso pode ficar tarde demais. Por isso a gente precisa organizar muito bem organizado a chegada dessas pintainhas. Isso não pode ser atropelado. A gente precisa fechar todo o galpão com cortina, deixar tudo fechado. E aí começar um manejo de aquecimento, porque as aves nesses primeiros dias precisam de uma temperatura ambiente entre 35 e 36 graus. Então vamos imaginar que ela saiu da chocadeira naquela temperatura de 37 graus e pouco, entrou num caminhão com uma temperatura muito próxima a isso, e ela chega no meu sistema de produção. Eu preciso fornecer a mesma temperatura. Ela não pode sentir essa variação térmica brusca. Isso é muito importante. Eu preciso dar condições para que ela saia do caminhão e entre num ambiente muito parecido com a temperatura que ela estava. E para isso a gente precisa usar o manejo de aquecimento. Eu preciso aquecer o meu ambiente a 35, 36 graus para que essas aves cheguem em conforto térmico e possam começar a expressar a sua genética desde o primeiro dia de vida. Além da temperatura, uma questão fundamental é a umidade. Muita gente não leva em consideração a umidade nesse momento, que não pode ultrapassar 60%. Então eu preciso monitorar isso através de termoigrômetros que mede temperatura e umidade para que eu possa ter um manejo correto. Fazendo um parênteses aqui, e uma informação muito importante que tem que ser de conhecimento do avicultor, é que as aves elas têm uma característica muito peculiar. Até os primeiros dias de vida, 30, 40 dias de vida, é um animal considerado pecilotérmico. Mas professor, o que significa esse palavrão? Pecilotérmicos são os animais de sangue frio, que eles dependem da temperatura externa para regular a temperatura interna. Ou seja, as aves têm um comportamento fisiológico muito particular e muito interessante nesse sentido. Os primeiros dias de vida dos animais, eles são pecilotérmicos. Isso significa que a temperatura corporal desse animal é influenciada pela temperatura ambiente. Como os répteis, por exemplo. Se a gente pegar uma cobra, se a gente pegar um lagarto, eles ficam esticados no sol para poder regular a temperatura corporal. Diferente de nós, seres humanos, e das aves a partir de 30 a 40 dias de vida, que elas se tornam animais homeotérmicos. Ou seja, nós conseguimos regular a temperatura, as aves conseguem regular a temperatura corporal, independente um pouco da temperatura ambiente. E essa é uma primeira característica teórica, mas que é fundamental de se entender para pensar aquecimento e alojamento. As aves, nos primeiros dias de vida, são animais pecilotérmicos. Elas não têm a capacidade de controlar a temperatura corporal. E isso muda a partir de 30 a 40 dias. E esse mecanismo ele é fantástico. Mas por isso, a gente precisa controlar a temperatura a 35, 36 graus na chegada desses animais. E como eu faço isso? De novo, eu fecho todo o meu galpão e começo um aquecimento pré-alojamento.
24 horas, 12 horas, dependendo da região, até 48 horas antes do horário marcado para a chegada das pintainhas, eu preciso começar a fazer esse pré-aquecimento, para que eu consiga regular a temperatura corporal desse animal na hora que ele chega e eu não tenha grandes flutuações, que isso vai influenciar demais, assim como a umidade também. Então a gente sempre faz a medição das coisas. Tudo precisa ser monitorado, precisa ser medido. Para as tomadas de decisão no meu sistema de produção, eu preciso me apoiar em anotações, em números. Por isso eu preciso de um termohigrômetro no meu sistema, que vai medir temperatura e umidade. E um outro monitoramento importante, além de um termohigrômetro, é um termômetro veterinário. A gente mede a temperatura da pintainha, que precisa estar entre 40, 40,5, 41 graus de temperatura corporal. E aí uma dica super importante que eu quero trazer para vocês é espalhar a cama depois de fazer esse começo de pré-aquecimento. Muita gente peca nesse sentido, coloca a cama e começa a fazer o pré-aquecimento. Mas lá embaixo o chão fica gelado e eu preciso manter uma temperatura de 35, 36 graus em todo o ambiente. Eu começo aquecendo o piso sem a cama, sem a maravalha. E depois que esse piso está aquecido a 35 graus, eu coloco a maravalha por cima e deixo aquecendo também a maravalha. Essa cama ela não deve ter mais que 5 centímetros de altura do chão. Então eu espalho, depois de aquecer todo o meu ambiente, eu coloco a maravalha, coloco a cama a 5 centímetros do chão. E continuo o meu aquecimento do ambiente. E aí, depois que eu conseguir chegar numa temperatura de 35, 36 graus, eu abro um pouquinho a cortina, eu abro uma fresta da cortina em cima, para poder facilitar a troca de ar. Lembrando mais uma vez, muito importante essa relação entre corrente de ar e troca de ar. Eu preciso promover uma troca de ar dentro do meu galpão, mas eu não posso deixar entrar corrente de vento. E agora a gente fala um pouquinho sobre os equipamentos do círculo de proteção. Vamos começar falando de bebedouros, que pode ser o infantil, pode ser o nipple e pode ser também o maior que a gente acaba utilizando na fase adulta. Além disso, uma questão fundamental dessa água é temperatura. Outra medição que a gente precisa fazer. A água não pode estar menos de 20 graus e não pode estar mais que 25 graus. Eu preciso manter a temperatura da água no manejo de alojamento entre 20 e 25 graus. Além disso, eu tenho que garantir um dimensionamento adequado dessa água para que a ave não ande mais de 1 metro para consumir. E nessa primeira água da chegada, nós costumamos usar açúcar. Muita gente não recomenda pelo fator de poder propagar micro-organismos, mas a gente usa na primeira água para poder dar um gás a mais da chegada, da viagem. A gente dá uma injeção de glicose aí nesses animais para uma recuperação rápida. E além disso, pode ser usado um VitaGold associado. Qualquer outro produto à base de vitaminas e minerais que a gente inclui na água, para facilitar essa recuperação inicial. Então a gente usa essa estratégia no início para recuperar da viagem e para dar um gás inicial. E um manejo muito importante de ser feito é molhar o bico da pintainha na água para que ela associe aquele local com o consumo de água. Faz isso com uma porcentagem do lote e as outras vão começar a observar esse comportamento e vão começar a beber água também. Então é natural, a gente faz isso com poucas aves, elas vão começar a se familiarizar e as outras já vão chegando para beber também. Muito importante, já na chegada, fazer esse manejo. Quanto antes ela consome a água, é melhor. E também a ração. A gente coloca a ração, primeiro espalha os papéis de alimentação, papel craft que a gente fala, esse rolo que está aparecendo aqui para vocês. Esse é um papel que a gente usa estrategicamente no alojamento. Então, ao lado dos comedouros, a gente sempre espalha papel craft para colocar a ração em cima. A gente coloca a ração em cima do papel e ração nos comedouros, para que elas já cheguem e já comecem o consumo imediatamente. Esse papel é removido geralmente com 1 semana, na segunda semana de vida desses animais. Mas essa é uma dica importante.
Utilizar papel craft ao lado do comedouro, espalhando a ração em cima, para que elas já cheguem consumindo e se familiarizando que ali tem a ração e que essa ração é a mesma que está no comedouro ali do lado. Então a gente tem esse esquema de alojamento, um círculo de proteção com disposição de comedouro, bebedouro, papéis de alimentação e o aquecimento dentro desse pinteiro que a gente chama. Esse pinteiro geralmente tem uma dimensão de 5 metros de diâmetro, tem pessoas que trabalham com raio de 3 metros, é bom ter um dimensionamento adequado e a gente trabalhar em média 25 aves por metro quadrado no máximo. Então na primeira semana, nos primeiros dias, uma densidade de 20 a 25 aves por metro quadrado é suportável. E aí a gente coloca essas aves nesse pinteiro de maneira tranquila. Coloca as caixas de transporte que elas chegaram no chão, abre cuidadosamente e deixa que elas comecem a explorar esse ambiente. Lembrando que essa temperatura tem que estar 35, 36 graus, os papéis de alimentação bem formadinhos com a ração em cima e a comida e a água disponíveis imediatamente. E a partir daí a gente começa a observar o comportamento desse animal. Essa figura é clássica e ela é super importante de a gente pontuar. Se as aves estão no comportamento adequado, se elas estão no seu conforto térmico ideal, elas vão ficar espalhadas, distribuídas uniformemente, ativas e piando contentes. Agora, se a gente tem um problema de temperatura muito quente dentro desse círculo de proteção, ou principalmente associado à fonte de calor, essas pintainhas elas vão estar espalhadas, letárgicas, aparentemente dormindo. Elas não vão estar ativas como a gente deseja. Elas vão estar um pouco mais sonolentas e espalhadas ao redor do círculo de proteção, fugindo da fonte de calor. Se o meu ambiente está muito frio, elas vão se aglomerar na fonte de calor e ficar ali encolhidas. E aí tem um outro problema sério associado a isso, é a mortalidade por esmagamento. E isso acontece demais nos sistemas de produção, porque é negligenciada essa parte de pré-aquecimento de 35 graus em todo o ambiente. Eu costumo trabalhar com aquecimentos a partir de um dia antes da chegada. Eu preciso garantir uma temperatura de 35 graus em todo o círculo de proteção. Que essa temperatura ela esteja homogênea dentro do círculo, não só na fonte de calor, mas em todo o espaço do meu galpão. Por isso o manejo de cortina e o manejo de campânula distribuída uniformemente é fundamental. Pintainhas com frio é muito comum de a gente observar nos sistemas de criação e a gente precisa traçar essas estratégias anteriores para eliminar esse problema de manejo. E uma outra observação importante de se fazer é que se elas estão todas amontoadas num único canto, a gente tem problema associado à corrente de vento, principalmente a essa ventilação desuniforme. E aí depois desse alojamento com tudo coerente e correto, eu começo esse manejo inicial. Eu começo então a abrir o círculo de proteção gradativamente. Eu vou abrindo ele depois de 3, 4 dias, eu posso abrir um pouquinho. Eu vou abrindo, dando mais espaço para essas aves, garantindo a temperatura em todo o ambiente, até que com 14, 15 dias de vida eu já posso até tirar o círculo de proteção, desde que eu mantenha o meu galpão aquecido, sem corrente de vento. E uma questão fundamental nesse manejo inicial é o monitoramento. A gente precisa monitorar essas pintainhas para ver se está vindo tudo certinho, coerente. Além de monitorar o ambiente, além de monitorar a temperatura corporal dessa pintainha, eu preciso monitorar se ela está consumindo a ração. E a gente tem essa tabelinha também clássica de observação do papo desse animal, para saber se ele está se alimentando. Então 6 horas depois da chegada dessas pintainhas, 6 horas após o alojamento, eu preciso encontrar 75% do meu lote com ração no papo. Então depois de 6 horas de alojada essas pintainhas, é claro, eu vou pesar elas no dia da chegada. Elas chegaram, o primeiro manejo é de pesagem e depois é de acompanhamento. 6 horas após o alojamento, eu faço uma amostragem e começo a observar o papo dessas pintainhas. Se 75% da minha amostragem tiver com o papo cheio, tá ok o meu sistema. Depois de 12 horas dessas pintainhas alojadas, 85% tem que estar com ração no papo, tem que estar consumindo essa ração.
e 24 horas depois, ou seja, um dia depois do alojamento, 100% das pintainhas tem que estar com o papo cheio. Todas as pintainhas têm que ter consumido a dieta. Isso a gente faz, garante, através do papel de alimentação, através da distribuição correta e homogênea, sem disputa desses animais no ambiente. E uma coisa muito importante é que a gente, depois de uma semana, pesa essas aves de novo. Toda semana é feita a pesagem até a entrada na postura, e com uma semana de vida elas precisam dobrar de peso. Ou seja, essa é uma métrica importante de se considerar. Eu peso no dia da chegada e peso 7 dias depois, uma semana depois do alojamento. E nessa pesagem de 7 dias depois, elas precisam estar com o dobro do peso da chegada. Esse é um outro indicador importante que eu preciso considerar. Tá certo, galera? O que eu queria deixar para vocês hoje era isso. Alguns detalhes de alojamento e dessa fase inicial que são cruciais para o sucesso da atividade. Se a gente consegue cercar essas questões que eu acabei de falar para vocês de maneira coerente e fazer um manejo correto, a gente com certeza alavanca o nosso sistema de forma certa, e isso vai refletir nos altos índices de produção lá na frente. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.